Olá, irmão, irmã, a paz de Cristo. Se você puder, abra sua Bíblia em João, no capítulo 21. Lá está escrito assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíade. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Alguma vez em sua vida você já pensou em desistir de tudo? É possível que eu esteja falando com alguém que está cansado, desanimado. Bom, se esse é o seu caso, você necessita de restauração, de um avivamento em sua vida. Então, a palavra de hoje é para você. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre Pedro, um dos personagens mais interessantes da Bíblia Sagrada. Ele era conhecido pelo seu temperamento forte. Ele falava o que pensava, perguntava o que queria. Era o tipo de pessoa que não pensava muito antes de agir. Mas Jesus pegou esse homem, com todos os seus defeitos, e o transformou. Fez dele um grande homem de Deus, um líder da igreja. O início da fé desse personagem, que vamos meditar aqui, exemplifica bem os altos e baixos que nós passamos hoje na vida cristã. Em Mateus 14, vemos isso claramente. No momento, ele estava muito corajoso, ao ponto de pedir a Jesus para que ele andasse também por sobre as águas, indo ao encontro do Mestre. Mas logo em seguida, ele começa a afundar no mar com medo. Ele é o tipo de crente oscilante na fé, como nós vemos em Mateus 16, onde ele é usado por Deus para fazer uma confissão de fé magnífica sobre Jesus, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele é inclusive elogiado publicamente por Jesus. Porém, logo em seguida, ele se permite ser influenciado pelo inimigo e escuta de Jesus: Arreda-te, Satanás. No Getsêmani, ele é aquele que ora com o Senhor e poucos momentos depois ele corta a orelha do soldado com violência. Esse é Pedro. Todavia, Jesus tinha planos para a sua vida e ele usava cada uma dessas situações para tratar esse discípulo. Há um fato interessante sobre ele narrado lá em Lucas, no capítulo 22, quando Satanás pediu permissão a Jesus para peneirar Pedro como se peneira o trigo. Ou seja, pediu para tentá-lo, e isso foi permitido. Quando Jesus foi e avisou Pedro a respeito disso, mostrando o que poderia acontecer com ele, o que iria acontecer com ele, em mais um momento de impulsividade, Pedro jura lealdade a Jesus, jura amor incondicional. Então Jesus lhe disse: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E o que aconteceu, irmãos? Pedro negou Jesus. Mas não só isso. De acordo com os detalhes lá de Mateus 26, primeiro ele negou, em seguida ele jurou, e na 3ª vez ele praguejou. E assim o galo cantou.
Lucas dá um detalhe importante, diz que nesse exato momento Jesus estava passando de um lugar para o outro, virou-se e olhou para Pedro. Imagine o olhar de Jesus. Eu consigo imaginar um olhar penetrante dele, mas não era um olhar de acusação, de reprovação, mas um olhar cheio de ternura, de compaixão. Pedro lembra das palavras do Mestre e diz a Bíblia, saiu dali e chorou amargamente. Em João 21, esse capítulo que nós lemos aqui, encontramos Pedro bem desanimado, decepcionado com a vida, envergonhado com ele mesmo. E quando nos encontramos assim, a nossa tendência é essa, desistir de tudo. E foi o que Pedro fez, desistiu de tudo. Desistiu da igreja, desistiu do ministério, desistiu de Jesus. Mas Jesus não desistiu dele. Pedro teria que passar por um processo de restauração. Ele precisava de cura. Ele necessitava ser tratado pelo oleiro. Jesus também não desistiu de você, irmão, irmã. E Ele pode curar sua alma. Ele também pode restaurar você. Então ouça esta palavra. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele, envergonhado pelo que tinha feito, diante da situação que estava enfrentando, ficou sem saber o que fazer, ficou sem rumo, sem direção, escolheu aquela coisa mais fácil a fazer. Ele decide voltar atrás. Se você olhar no versículo 3, Pedro disse, vou pescar. Com essas palavras, ele estava deixando de ser um pescador de homem para voltar a ser um pescador de peixe como ele era antes. Então, ele voltou a pescar peixe, voltou às velhas práticas. Quantas vezes agimos como Pedro no momento da aflição? No momento da luta, resolvemos desistir. Dizemos, não vou mais à igreja. É melhor ficar em casa. Não vou mais trabalhar para o Senhor. Ah, pastor, não tem jeito para mim. Meu caso não tem mais o que fazer. Ah, pastor, eu desisto. Vou voltar a pescar. Meu irmão, em nome de Jesus, não desista. Em Deus sempre há uma saída. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o texto diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu olho para esse texto e vejo como é impressionante, como o desânimo é contagiante. Quando o líder Pedro falou que ia pescar, todos os seus companheiros resolveram também ir com ele. E diz o texto que eles foram, passaram a noite inteira e não pegaram nada. É claro, eles estavam caminhando na direção errada. Estavam fora do propósito que Jesus tinha para a vida deles. E o que era pior, eles estavam indo naquele caminho sem Jesus no barco. Irmão, irmã, sem Cristo em nossa vida, sem Ele na direção do nosso barco, as coisas vão de mal a pior. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele se afastou da vontade de Deus e só desceu na vida da cidade, depois foi para o cais, depois para o navio, para o mar e por fim para a barriga do peixe. Por outro lado, não existe lugar melhor para se estar do que estar no centro da vontade de Deus. A cada manhã, não levante sem que Cristo seja o centro da sua vida. Não vá a lugar algum sem que Cristo esteja em sua frente. Aquela foi uma noite difícil para Pedro, uma noite que não passava. Ele estava desorientado, deu tudo errado. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No versículo 4 fala que o dia estava nascendo e Jesus chegou. E ele veio e mostrou o caminho para eles. Versículo 5, Jesus demonstra interesse e preocupação e diz, filhos, tende alguma coisa para comer? E responderam, não temos. Pedro e seus companheiros estavam perdidos. E o que Jesus faz? Jesus retoma a direção de suas vidas e passa a orientá-los. É como se ele dissesse, meus filhos, vocês estão indo na direção errada.
façam diferente, vão por outro caminho. Eu vejo isso nas palavras de Jesus quando ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles não sabiam que era Jesus que estava lá na praia, mas sabiam que era alguém especial. Aquela doce voz era familiar. Pedro, um pescador experiente, poderia questionar: quem é esse cara para me ensinar a pescar? Mas ele não questionou, apenas obedeceu. Lançou a rede e logo não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes que estava ali. Glória a Deus por isso. Quero dizer a você que Jesus sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Não porque Ele conhece o caminho, mas porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Creia, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Quando ouvimos e obedecemos as palavras de Jesus, o mar que não era para peixes fica cheio deles. Não desista. Faça agora uma oração. Deixe Jesus restaurar você. Jesus veio naquele dia, naquela manhã, naquela praia por causa de Pedro. E Jesus hoje pode ir aonde você está. Na realidade, Ele está aí com você, porque Ele se importa com você. Acredite, Deus te ama. E mesmo que você venha a desistir de Deus, Deus nunca desiste de você. Amém.